Nós já estamos iniciando, então, a nossa transmissão, pessoal. Nós já estamos no ar. Tá? Vamos dando uma esperadinha só para o pessoal começar a entrar na nossa live para nos assistir. A gente sempre compartilha nos nossos grupos de militância do PT, os companheiros por WhatsApp, pelos grupos do Facebook. Nós devagarinho vamos começando. Primeiramente, meu boa tarde a todos os companheiros e companheiras que nos assistem. Agora são 5h03. Nós estamos aí iniciando mais uma live aqui no PT de Porto Alegre. Enquanto o pessoal vai entrando, e para dar tempo de mais gente entrar, enquanto vai sendo notificado, vendo que a live está no ar, eu, como de praxe, eu peço para todos aí que entrarem, curtirem, comentarem, compartilharem a nossa live. Vocês sabem que nós somos todos reféns dos algoritmos do Facebook, né? Então não basta seguir a página do PT, só 3% dos nossos seguidores são realmente notificados de que tem uma live acontecendo. Então não dá para esquecer de, primeiro, configurar depois a nossa página, pedindo para ver primeiro as comunicações do PT, para que todo mundo tenha acesso, e também que é fundamental para que o nosso bate-papo com os companheiros aí cheguem mais pessoas, que todo mundo comente, compartilhe a live, abra uma sala de vídeo nos seus perfis. Isso tudo ajuda na construção do nosso debate e para que a gente possa enriquecer aí, dialogar melhor com a cidade. Eu sou Mirgon Kaiser, secretário de comunicação do PT de Porto Alegre, junto com a nossa presidenta Maria Celeste. Toda sexta-feira nós temos trazido aqui discussões sobre os problemas de Porto Alegre. Mas hoje nós vamos fazer um giro um pouquinho mais amplo, porque a nossa cidade não é uma ilha. Nós precisamos encontrar saídas para as crises sanitária, econômica, social, política, que a nossa cidade está metida e já faz um tempo. Mas, para isso, é preciso compreender os cenários dessas crises e as saídas delas, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. Para isso, nós estamos aqui hoje com os companheiros, o companheiro deputado estadual Luiz Fernando Mainardi, nosso líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa. Estamos também com o nosso companheiro Flávio Cutzi, sociólogo, companheiro histórico, longa trajetória, foi deputado estadual, foi chefe da Casa Civil do governo Olívio e nos honra muito com a sua presença. Então, boa noite, companheiros aqui que nos acompanham na mesa. Eu começo aqui convidando o nosso companheiro e ex-chefe da Casa Civil do governo Olívio, o companheiro Flávio Cutzi, para nos trazer aí um panorama dessa maluquice do cenário nacional que nós estamos submetidos. Companheiro Flávio, por favor. Bem, boa tarde a todos os companheiros com quem eu tenho o prazer e a satisfação de compartilhar essa live. Não estou muito habituado ainda a essas possibilidades mais amplas de plataformas mais modernas. Eu sou do tempo antigo, mas as ideias que certamente partilhamos têm ainda o viço da vontade de mudar, de enfrentar os problemas e muito mais, e como nunca, de enfrentar profundo retrocesso social, cultural e político que o nosso país está vivendo. Nesse tema que vamos enfrentar, eleições municipais, desafios estaduais, mas, sobretudo, a luta pelo destino do nosso país e, acima de tudo, do nosso povo, talvez valha sempre... É bom fazer essa conexão que é óbvia, implícita, que até o nosso encontro de hoje não podia adivinhar que estaria tão próximo das últimas 2 ou 3 dias que foram especialmente dramáticos, inquietantes e ameaçadores.
mas, ao mesmo tempo, trazem alguns indicadores que eu acho, tem alguns sinais de futuro e são, digamos, eu não diria a nosso favor, a favor de interesses do nosso povo e da nossa gente. Muito rapidamente, o Mainardi me conhece bem, a Celeste também, cada vez que eu dizia que ser breve era uma catástrofe, que depois eu falava 2 horas, mas aprendi algumas lições com o tempo. Mas indo diretamente a alguns poucos pontos, assim, até bom tempo, né, nos últimos meses, assim, um dos eixos sobre a qual todos nós, companheiros e companheiras, tentávamos um pouco discernir melhor, era se o governo de Bolsonaro, com tudo que já discutimos, constatamos e vimos como se comporta essa tragédia imensa do nosso país e para o nosso povo, ele tinha ou não, digamos assim, uma compacta base e adesão e sustentação das Forças Armadas. Isto foi ficando claro, digamos assim, com a crescente cooptação. Hoje já se conta por quase 2.000 militares, muitos deles de alta patente e também majores, coronéis, ocupando cargos extremamente importantes do aparelho estatal, isso na linguagem sociológica, eu não vou avançar para não virar uma coisa pedante e prolongada, mas quando tu ocupas uma parte da estrutura do aparelho estatal e ela coincide por ser um corpo de funcionários, entre aspas, funcionários militares, nesse caso, que tem uma unidade de interesses, uma unidade de propósitos, e eles acabam sendo recompensados, né, por cargos importantes, novos patamares de benefícios e novos patamares de salários e remunerações, tu já podes dizer que, mais além das questões doutrinárias, tu tem um novo estamento, uma nova parte do aparelho de Estado, que é hoje dominantemente militar, né? Então, esse é um elemento que acabou afunilando um pouco as discussões e, de certa maneira, confirmando o caráter militar desse governo. O crescimento, para o último elemento de composição, o crescimento cada vez maior ali digamos, já usando o lugar, no Estado-Maior do governo nacional, né, os generais de 3 estrelas que estão ali no centro, na Casa Civil, nos elementos fundamentais, que foram confirmados cada vez mais no núcleo central do governo, já deixam, me parece, tudo é passível de discussão, mas me parece que hoje se pode dizer, já há um bom tempo, que a base militar do governo, né, não pelo tresloucado capitão, mas pela sólida base no centro, ainda que quadros militares que já sejam retirados da ativa, estão sustentando com grande hegemonia, homogeneidade e sem dissentir em nenhum momento. Isso eu acho que é um elemento empírico muito importante. Em toda loucura, em toda tragédia, em todo método que constatamos no dia a dia, vamos deixar de fora o folclore e a tragédia das posições, nenhum levanta o dedo e diz assim, isso não estou de acordo, isso aqui não aceito, isso aqui é contra os meus princípios, independente de outras convicções, isso aqui é contra valores. Eles dizem que tem valores, eles representam determinadas tradições que evocam com muito orgulho, não importa se eu estou de acordo ou se algum de nós está, o que importa é que eles se reivindicam determinados valores. Civismo, valores que se reivindicam da democracia e tal, não estão se comportando com isso, estão deixando passar todas. O único dissenso que apareceu foi no Estado de São Paulo de ontem, um artigo do general Souza Cruz, eu acho, que é a primeira manifestação clara, escrita, responsável, explícita, que eu vejo, sei lá, desde muito tempo. Ponto. Então, este elemento, eu acho que era um elemento crucial que estava sustentando, digamos, o governo Bolsonaro e dando-lhe estabilidade crescente, apesar de tudo. Não vou explicar o que é o apesar de tudo, porque todo mundo que está nos acompanhando sabe os desmandos e as tragédias que isso representa. Então, vou bem para os recentes dias para levantar uma segunda, eu acho que isso tem a ver
com os temas dos que, digamos, que o companheiro Mainardi, que os companheiros, que a Manuela e o Rosseto, que todos aqueles que vão enfrentar os embates no campo da sociedade, nas eleições que se avizinham e em todos os desafios políticos sociais, digamos, se as coisas estavam se compactando e estabilizando, apesar de tudo, isso é um elemento bastante perturbador. E agregou-se a isto a tragédia imensa da pandemia, que não somente produz essa imensa tragédia em todo o mundo e tão profundamente e crescentemente com o nosso povo, com a nossa gente, né, chegando já a 26, 27 mil mortos, quanto de complementarmente, né, nos faz corretamente, de certa maneira, ficarmos retirados quase da sociedade, das ruas e dos espaços de presença e de diálogo e de tudo mais para participar da sociedade. Quer dizer, a quarentena, nesse sentido, é justíssima para proteger a vida e é conservadora para impedir a atividade política e a palpitação e o suor da necessidade da vida social e de repercutir as coisas, né? Então, nenhum cenário de ficção científica poderia juntar tão duramente, dolorosamente, o que estamos a conviver. Então, podia se perguntar, pouco tempo atrás, semanas, eu diria, fazer uma pergunta que é clássica de nós, que refletimos sobre política e tudo mais, que é o tema da... Bom, e aí? Onde estão as brechas? Isso aí está se compactando, o governo mega reacionário, conservador e regressivo está se compactando, está difícil de disputar. Nós viemos de um período, e o movimento social, de determinada defensiva e dificuldade de disputar na rua e no espaço público. Como é que fica? Eu me atrevo, então, quero entrar então com um novo elemento, a entrar com a seguinte clássica pergunta. Os setores até pouco tempo hegemônicos, e muitos deles que ajudaram, né, a tentar construir o impeachment da Dilma, combateram sempre o PT e o Lula, e são os pais e a mãe do Bolsonaro, começaram digamos assim, a tomar distância desse processo, porque obviamente, como o bolsonarismo não tem limite e acha que, como para eles ninguém põe limite, continuaram a ir para a ofensiva, permanentemente para o conflito, o caos é uma das suas estratégias fundamentais, então foram avançando. Então, acho que passaram de um certo limite, e é possível dizer, nesse momento, agudamente agora, nesses últimos dias, que podemos afirmar que começaram a haver fraturas no edifício das estruturas do país, que não eram muito avançadas, mas que refletem a existência de algumas instituições que são importantes preservar, e elas começaram, poucas, mas decisivas, a dizer não. Então, o Supremo Tribunal Federal, que começou a dizer basta aqui e ali, muito moderadamente, o Congresso Nacional, alguns elementos de confronto, alguns setores, inclusive, provavelmente, não sei identificá-los, mesmo das estruturas econômicas, começaram a criar determinadas divergências. O efeito disso, que está quantificado nas pesquisas de ontem, sem ser impressionistas, nem tirar conclusões precipitadas, mostram que o edifício passivo, indiferente e silencioso daqueles que pariram o Bolsonaro começou a se fraturar. Então, entre o inquietante bloco militar, o silencioso bloco conservador, que os colocou ali, as coisas começaram a mudar. Eu acho que a audácia infinita e sem limites do bolsonarismo bateu, não contra um muro, mas contra obstáculos. Isso acabou fraturando um pouco, digamos assim, o asfalto na qual ele vinha deslizando, e isto começou a produzir, penso eu, de uma espécie de combinação
que eu elencaria da seguinte maneira. A mais importante de todas é a forma absolutamente brutal, bárbara, intolerável, inumana, como Bolsonaro, em particular, tratou o problema da epidemia. É impossível que dure muito um comportamento de cão raivoso, de absoluta indiferença contra aquilo que é o mais precioso. E vou ao que, para mim, não é simbólico, é real. Isto que está atingindo cada família brasileira. Morrem as pessoas estão, né, estão encostadas contra, amedrontadas, e é necessário, digamos, contra o muro de suas casas, incerteza. Sim, isso que é mais humano, mais compreensível, e tem toda a nossa solidariedade. Jamais este cara foi capaz de dirigir uma palavra solidária, calorosa, ou como qualquer mínimo de espírito de estadista, ou com estatura de presidente, nunca se dirigiu à nação. É um espanto isso. Né? Então, este núcleo mínimo de comportamento, eu acho que começou pouco a pouco a derreter o mito que construiu parte da sua vitória, que ele justamente se reivindicava. Não vou fazer outras considerações que seriam compor, que é a própria evocação que ele tinha de ser o candidato das famílias, o candidato do conservadorismo, o candidato da família, aquela para quem ele está dando as costas e de forma perversa, indiferente e cínica. Desde o jet ski até o churrasquinho, quer dizer, não precisa nem raciocinar, não precisa complicações, nem nada, é as coisas mais elementares da vida. Então, eu acho que esse elemento dissolvente e a violência e o fato que foi ficando cada vez mais claro. Eu acho que é impossível que as pessoas não percebam que o único tema estratégico dele é ele mesmo, no máximo mais 3 filhos. É impossível que eles não percebam pouco a pouco e lentamente, a não ser por uma trágica fanatização que já deu para perceber, infelizmente, de uma série de, né, de conterrâneos nossos, brasileiros, que ainda o admiram, a dissolução e a fratura. Então, penso que há um eco desses efeitos sobre isso, o Supremo, pedaços do Congresso, os setores econômicos estão percebendo que isso dissolve completamente e, pouco a pouco, o próprio país. Então, são a encruzilhada, eu diria assim, de certa maneira, de três tragédias. A pandemia, a paralisia e a terrível situação da economia, e ser governado por este grupo da qual o bolsonarismo é hegemônico. Então, o encontro disso me parece que oferece uma pista para nós e para vocês que estão na linha de frente, que estão pensando os temas, né, de como conduzir as campanhas, como falar com a nossa gente, com o nosso povo, e em cada circunstância concreta, no dia a dia, no chão, né, das campanhas e dos diálogos do presente, exatamente tendo isso em conta. Né? Não com... Eu sou um cara que sempre fala muito, barará, que faço parênteses, complico e tal, não sei o quê, mas não sou eu que... Mas, exatamente, eu sei que a gente tem que buscar uma linguagem mais direta e inteligível, mas fiz esta abertura mais pretensiosa porque ela, de qualquer maneira, ela estará na vida das pessoas, profunda e dolorosamente. Então, qual é o papo deles? Eu quero dizer, do Marquesan, o papo deles, os futuros candidatos deles, os caras que falarão por eles. Eles falarão como um eco dos caras que passaram todo o tempo, da qual o Guedes teve que ser um governo do Guedes. E o que eles dizem? Que tem que arrumar a casa, que tem que resolver o déficit fiscal, que tem que guardar dinheiro na hora que as pessoas estão morrendo. Eles querem arrumar a casa, como a Ieda falava, déficit zero, quando nós temos que cuidar da vida. Então, acho que isso é simples. Eles cuidam do dinheiro, nós, vocês, cada um dos nós, queremos cuidar da vida. Eles querem cuidar que não haja déficit. O Guedes aqui só abre a boca para falar que ou vamos vender, né, ou vamos cuidar do dinheiro. Por acaso, alguma vez, algumas pessoas dizem, não, fala que tu está preocupado com as pessoas. Está preocupado nada.
Entende? Eles estão preocupados em fazer aquelas reformas que ele queria. Então, desse ponto de vista, eu quero pedir desculpas por ter me prolongado, mas eu acho que o encontro, tá, entre as características gerais da situação e o chão, o asfalto e a areia e a terra, onde vão andar os nossos companheiros aqui em todo o interior, é exatamente esse. Pegar o discurso deles, eles passaram todo o tempo cuidando disso. O Marquesan disso, o clichê são sempre os mesmos, o mercado está de bom humor ou está de mau humor, né? Mas eles estão neles, nossa gente, homens, mulheres, crianças, estão arriscando a vida e eles estão de costas para essas circunstâncias, cuidando da caixinha do dinheiro. Bom, foi bom ter falado com todos e vou acompanhar aí o resto da nossa conversa. Obrigado, Flávio. Mandar um abraço aqui para o Cláudio Quinerim, companheiro nosso aí que está nos acompanhando, Sérgio Brum, a Cecília Risson, a Elis Regina, a Nink, o Basílio Farias também, que achei um comentário dele num outro compartilhamento da live, não está aparecendo aqui, mas ele te manda um abração, manda um abração para o Cutsi. Ô, Mainardi, a nossa... o quadro nacional, ele é essa coisa caótica que o Flávio pintou, né? Mas o cenário aqui no estado, ele é de outra natureza, mas também é caótico, né? Um cenário muito difícil para a nossa população. Uma boa tarde a todos que nos acompanham, todos os internautas. Minha saudação à nossa presidente municipal do PT, nossa amiga Maria Celeste. Saudação ao Flávio, grande companheiro de história, de rica história, que nos anima a perseguir na luta pelo seu exemplo, pela sua luta. E também ao Mirgon, que coordena esta live. Olha, é evidente que os nossos problemas aqui no Rio Grande são bem diferentes, felizmente, muito diferentes dos problemas nacionais. Lá nós estamos sendo governados, quer dizer, governados aqui, mas governados de lá, por um presidente, por um governo absolutamente fora da casinha, pode-se dizer. Eu estava ouvindo o Flávio falar que o compromisso que ele dizia em defesa das famílias, ele está se materializando, é a defesa da família dele. E como eles são super personalistas, individualistas, eles devem estar orientando. Olha, eu estou cuidando da minha. Cada um de vocês cuidem das suas. Essa é a lógica deles. Eu tenho dito que a diferença entre esquerda e direita é esta visão que se tem sobre as pessoas. Quando dá dificuldade, um de esquerda diz, estou contigo. O cara da direita diz, te vira. Quando o cara está meio mal, a gente gera sempre esse gesto de solidariedade. Né? Estou contigo, vamos ajudar a encontrar uma solução. Né? Estamos aqui para te proteger. Olha, o da direita vai dizer, não, te vira. O mercado vai resolver. Meritocracia. Cada um por si. Então, agora, eles acham que não tem limite. Nós estamos, desde o início desse governo, vendo que o homem não tem as mínimas condições de conduzir esse país, pelas suas qualidades pessoais, mas pela falta de liderança. E muito me surpreende pessoas que estão na sua volta. Aí, claro, quando a gente ouve uma Damares, um ministro da Educação como esse que nós temos, um ministro do Meio Ambiente como nós temos, um ministro das Relações Institucionais, aquele ministro general, que eu nem sei qual é o ministério dele, general Augusto Heleno,
Quando a gente ouve essas pessoas, a gente vai dizer, não, eles se merecem. Quem não merece isso somos nós, é o povo brasileiro. Somos nós que vamos pagar caríssimo a conta de um desgoverno. O saldo ao final desse triste período será de atrasos em todos os sentidos. Mas me cabe aqui falar um pouco do Rio Grande. Infelizmente, o governador Eduardo Leite, ele adere à pauta do governo Bolsonaro sem questionamento. Ele adere. Quando ele entrou, o que ele disse? Minha preocupação é com as finanças. Ele é do PSDB, da turma da IEDA, do déficit zero. Então, a preocupação é com as finanças. Nós estamos querendo agora, então, aderir ao regime de recuperação fiscal, que é um regime em que tu te submete a ser governado pela União. Esta é a essência. Eles vão te permitir não pagar a dívida, mas nós já não estávamos pagando. O Sartori já passou praticamente metade do seu governo sem pagar, e esse Eduardo Leite vai passar o seu governo sem pagar um centavo. Mas se vão 3, 4 bilhões por ano, coisa que os governos passados todos pagaram. O governo que o Cutsi foi chefe da Casa Civil do Olívio, pagou. Nós, eu fui secretário do Tarso, pagamos. O Rigoto, os demais governadores, todos pagaram. Esses não estão pagando. Arrocham os salários, os professores vão para 8 anos sem recuperação dos salários, com perdas salariais, como é o caso dos professores aposentados, que vão passar 8 anos sem reajuste, e ainda vão ter que pagar 14% para a Previdência, coisa que não pagavam antes. Que é um desastre, portanto. Querer aderir ao regime de recuperação fiscal é isso. É enxugamento do Estado, é escolher os servidores públicos como os inimigos, aqueles que têm que ser combatidos, como disse o Guedes. Vamos botar uma granadinha no bolso deles, já passaram os 2 anos e nós vamos... Eles contaram a verdade. A adesão do governo Bolsonaro, do governo Leite, à política econômica, repito, em nenhum momento nós ouvimos questionamentos. Por exemplo, sobre a questão da Lei Candir. O Rio Grande do Sul adere de forma submissa a um acordo que para alguns estados talvez seja bom, mas não para nós. Um estado exportador que tinha 60 bilhões para receber do governo federal, que eles deveriam nos pagar, porque o aumento das exportações se deu com a isenção do ICMS, portanto, a partir da abertura de receita, que nós tivemos de não termos mais esta receita para os cofres do Estado e para os cofres das prefeituras municipais, e vão ficar aí 20 anos pela frente recebendo esses valores do passado sem receber os valores futuros. Que, por sinal, a Lei Candir é uma das leis mais desestimulantes à atividade econômica, porque ela pega um produto in natura, e eu dou sempre um exemplo que para mim é o mais caricato, digamos assim, mais simbólico disso, que é a exportação de gado em pé, animais sem, inclusive, os cuidados de saúde animal, que deveriam ter, exportam gado em pé. Quer dizer, a fazenda produz o gado, gera meia dúzia de empregos, não tem nenhuma arrecadação e vendem sem nenhum imposto para gerar emprego na indústria, na transformação dessas carnes em produtos elaborados lá fora.
E o Eduardo Leite aplaudiu, ficou feliz da vida, porque há 2 meses atrás fizeram a maior exportação de gado em pé, 22 mil animais. Então, ele de novo só tem a carinha, porque a política é a mais velha, sabida, e política que deu errado. Não há um programa na área econômica, não há uma iniciativa que induza o crescimento. Na agricultura terminaram com todos os programas que nós tínhamos feito. O Eduardo Leite, que é a sequência do Sartori, que não mudou absolutamente nada. São os mesmos do PP que estão lá, tocando a Secretaria da Agricultura, e terminaram com todos os programas. E nós tínhamos feito vários programas, em conjunto com os setores que compõem as cadeias produtivas das atividades agrícolas, pecuárias e do agronegócio. Terminaram com a política industrial gaúcha, terminaram com a sala do investidor. Ou seja, a política de microcrédito, nós tivemos no governo Tarso um investimento de R$500 bilhão em microcrédito para pequeno negócio, aquele que está lá na vila. Esses que hoje estão sem ter renda, correndo atrás para ver se consegue os R$600. Essas pessoas tinham proteção porque havia recurso para eles tocar o seu negócio, o seu pequeno negocinho. Então, Cútice, Celeste, Mirgon e amigos que estão nos ouvindo, a crítica que nós temos que fazer ao governo do Estado é pelo seu imobilismo. Às vezes eu fico me perguntando, mas para que secretaria, né, de agricultura, secretaria do trabalho, não tem nada, eles não fazem, não tomam iniciativa, não buscam recursos junto aos parlamentares federais, ao Congresso que tem as chamadas emendas, não se relacionam com o governo federal, não apresentam um programa de forma conjunta, não lideram absolutamente nada, aderem à pauta, repito, econômica do Guedes. Agora, o que disse o governador Eduardo Leite? Sim, senhor presidente Bolsonaro, o senhor está certo em nos liberar esse 1,9 bilhão para o Estado, muito obrigado, e o senhor está certo em pedir que a gente congele o salário dos servidores por 2 anos. Entende? Então, um desastre. Né? A questão da saúde, eu acho que ele iniciou bem. Hoje eu tenho preocupações e manifesto assim muitas dúvidas sobre o que vai acontecer, porque há um conjunto de flexibilizações e aberturas que o governo fez junto com as prefeituras, mas sem feito a curva. Porque qual é a experiência mundial? É de que tu leve as pessoas ao isolamento, restringe as atividades econômicas, a circulação de pessoas, para evitar o contágio, para evitar a circulação do vírus. Então, quando nós estamos com os números crescentes, como nós estamos, e se nós os dados, nós vamos ver que continuam os números crescentes. Nessa última semana, é que nós tivemos número tanto de óbitos quanto de novos casos que decaiu em relação à semana anterior. Mas lá no começo desta pandemia, lá em abril, 13 de abril, teve uma semana que também aconteceu isso. É natural isso. Agora, ele deveria afrouxar, né, quando nós tivéssemos feito a curva. Ou seja, se nós estamos com o vírus cada vez circulando mais, porque o número vai cada vez crescendo, tu tem que ir fechando, tu tem que ir restringindo. Quando tu atingiu, digamos que lá pelas tantas, tu atingiu o pico. Então, aí ele começa a diminuir o número de novos casos semanais, o número de óbitos semanais, começa a reduzir, tu começa a afrouxar aos poucos. Ele se entregou às pressões do negócio, dos comerciantes, dos industriais, dos que têm dinheiro.
A primeira fase da contaminação aconteceu muito com quem trouxe o vírus de fora. Agora, a fase seguinte, e a gente não quer que expanda, vai ser com os trabalhadores. Vai ser com quem não tem como se resguardar, que vai ter que ir para o trabalho porque foi chamado, você não perde o emprego. Então, a preocupação que eu tenho é no sentido de questionar isso. Se está correto nós flexibilizarmos quando nós estamos com os números crescentes. Eu acho que isso pode, inclusive, nos levar a ficar mais 2 ou 3 meses. Porque nós não conseguimos virar. Ele vai crescendo aos poucos. Felizmente, estamos não tão ruim quanto outros estados, que é um caos. Infelizmente, para eles está muito ruim. Para nós está ruim. Mas tudo isso se deve, fundamentalmente, no meu entendimento, a uma parte da sociedade que não acredita nesse vírus, que acha que tem outras formas de combatê-lo, que acredito que político pode receitar medicamento. E quando tu tem o presidente da República, que ele é o símbolo, né? Não só o símbolo, mas ele é o grande militante da causa daqueles que não sustentam a ideia, né, dos cientistas, dos profissionais da área de medicina e também daqueles que já experimentaram esta experiência em outros países. Aí é muito difícil. Enfrentar, portanto, num país, uma crise como essa na saúde, uma pandemia, com um governo que é um caos e que o presidente joga contra o time que está tentando salvar vidas, é muito triste, é esse o país que nós estamos metidos. Presidenta Celeste, e nós que lutemos aí para encarar tudo isso que eles apresentaram, tendo mais o governo Marquesan para encarar aqui em Porto Alegre, hein? Meu boa tarde, quase boa noite aí ao meu querido amigo Flávio Kutz, uma alegria poder estar te vendo aqui, poder te ouvir mais uma vez. Boa noite também para os nossos internautas, uma referência também especial ao meu amigo, nosso deputado, líder da nossa bancada, o Mainardi, e também ao nosso secretário de comunicação aí, que tem feito esse trabalho exemplar aqui em Porto Alegre, nós que estamos aprendendo a lidar com as novas tecnologias, né, e o Mirgon prontamente já criou um espaço também para o PT estar ouvindo várias personalidades da nossa cidade, debatendo temas importantes e atuais como esse. É mais um canal de diálogo que a gente está tendo com a sociedade, com o posicionamento do PT sobre os momentos